Welcome back to our sixth session of our study in the Grace Walk. We're learning what it means to understand our identity in Christ. Seja bem-vindo então à sexta parte desse estudo sobre a caminhada na graça. Nós estamos aprendendo a respeito da nossa identidade em Cristo. And we're learning that we don't have to struggle to live the life that we're designed to live. Nós estamos aprendendo então que nós não precisamos lutar, nos esforçar para viver a vida para a qual nós fomos criados. You were created to be loved, Você foi criado para ser amado and you are loved. e você é amado. You were created to be joined together with God. Você foi criado para ser unido a Deus. And by the finished work of Christ on the cross, you have been joined to Him. E pelo trabalho completo, concluído, terminado de Jesus na cruz, você foi unido com Ele. You were created to be an expression of His life and love to other people. Você foi criado para ser uma expressão do amor de Deus para outras pessoas. And as we trust Him moment by moment, He will use us to reach others with His love and life. E à medida que nós confiamos nele, momento após momento, Ele vai alcançar outras pessoas através de nós. But with all that we've said about our identity in Christ, Mas considerando tudo aquilo que nós já falamos a respeito da nossa identidade em Cristo, and with all that we've said about who we are, e considerando tudo que nós já falamos acerca de quem nós somos, about our righteousness, a respeito da nossa justiça, our a holiness, nossa santidade, and who we are in Him, e acerca de quem nós somos nele, what about sin? e o pecado, como é que fica? Where does that fit into the picture? Onde é que o pecado entra nessa coisa toda? Well, I'm certainly not suggesting that we live sinless lives. Com certeza eu não estou sugerindo que o cristão vive uma vida perfeita sem nenhum pecado jamais. Oh, He has perfected us in the Spirit, Ele já nos aperfeiçoou no Espírito, but our actions are not always perfect, are they? mas o fato é que as nossas ações nem sempre são perfeitas, não é verdade? Despite the fact that Christ lives in us, Apesar do fato de que Cristo vive em nós, sometimes we still will make a wrong choice. algumas vezes nós ainda vamos fazer alguma escolha errada. We either forget or ignore who we are, Ou nós esquecemos ou nós ignoramos quem nós somos. and we act in a way that is inconsistent with our authentic identity. E aí nós agimos, nós atuamos de uma forma que seja inconsistente com a nossa verdadeira identidade. I want to talk about that with you in this session today. Eu gostaria de falar com você acerca disso dessa sessão agora. I want to discuss the power of sin, Eu quero discutir a questão sobre o poder do pecado and then power over sin, e depois o poder sobre o pecado and how we can walk in victory. e como é que nós podemos caminhar e viver em vitória. First, let's be clear about one thing. Primeiro vamos deixar bem claro uma coisa. You hate sin. Você odeia o pecado. Sin is repulsive to you. O pecado é algo repulsivo a você. And the reason that you hate it deep down inside E o motivo pelo qual você odeia o pecado lá dentro do seu interior is because it's not your nature to love it. é porque não é mais a sua natureza amar o pecado. Paul said this in Romans chapter 7. Em Romanos, capítulo 7, Paulo diz o seguinte. Look at it in your own Bible, will you? Depois, por favor, se você tiver sua Bíblia, abra e olhe na sua Bíblia. Verse 16. Romanos 7, capítulo 7, versículo 16. I want you to see this for yourself in your Bible. Eu quero que você veja isso na sua Bíblia. Paul said, if I'm doing the thing I don't want to do, Paulo está dizendo o seguinte, mas se eu faço aquela coisa que eu não quero fazer, then I agree with the law, confessing that it is good. então eu concordo com a lei, confessando que ela é boa. So now, no longer am I the one doing it, Então agora não sou eu mais quem o faz, but sin which indwells me. mas o pecado que habita em mim. Now let's stop right there. Vamos dar uma paradinha aqui. Paul said, I'm not doing the things I want to do. Paulo diz o seguinte, eu não faço aquilo que eu quero fazer. I'm doing things I wish I wouldn't be doing. Eu faço coisas às vezes que eu gostaria de não fazer mais. Have you ever experienced that? Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? He says, if I'm doing things I don't want to do, Se eu estou então fazendo coisas que eu não quero mais fazer, then that is not truly me. então já não é mais eu, não é mais verdadeiramente eu. I'm not acting from the core of my identity. Veja, quando eu faço aquelas coisas, eu não estou agindo a partir daquele ser que eu sou lá no meu mais profundo interior. Look in your Bible. Veja na sua Bíblia. He said, I am no longer the one doing it, Ele diz o seguinte, eu não sou mais então o que está fazendo isso, but it's sin that dwells in me. mas é o pecado que ainda habita em mim. Now let's stop right there. Vamos parar um pouco aqui.
It's not uncommon for a person to do things they really didn't want to do. Não é algo tão incomum assim, uma pessoa fazer algo que ela não quer mais fazer. But we need to look beyond our bad choices Então nós temos que olhar um pouco além das nossas más escolhas. and realize that our bad choices do not define who we are. Nós temos que entender que mesmo aquelas escolhas erradas, os erros que nós cometemos, não definem quem nós somos de fato. Maybe you've done some bad things in your life. Talvez você já tenha feito coisas muito erradas na sua vida. We all have. Todos nós já fizemos. Maybe you've done some terrible things in your life. Talvez você tenha feito coisas terríveis na sua vida. Maybe you've done some things that would cause you to say, Talvez você tenha feito coisas que levaram você a dizer, few people have done the kind of horrible things I've done. talvez alguém faça assim, olha, poucas pessoas fizeram as coisas horríveis que eu já fiz. But the good news for you is this. Mas a boa notícia para você é a seguinte, Those actions don't define who you are. essas ações ruins que você pode praticar ou praticou, elas não definem quem você é. Paul said, I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. E Paulo continua dizendo, porque eu sei que nada bom habita em mim, isto é, na minha carne. For wishing to do right is present in me, but doing the good is not. Porque o desejo de fazer o bem está presente em mim, mas o fazer aquela coisa boa não está. He goes on and says in the Bible, Ele continua dizendo, isso está na Bíblia, if I'm doing the very thing I don't want to do, se eu faço então aquelas coisas que eu não quero fazer, I am no longer the one doing it, não sou mais eu quem o faz, but sin which indwells me. mas o pecado que habita em mim. Do you see it again? Você vê novamente ele dizendo isso? Paul said, when I do something that is sinful, Quando eu faço então alguma coisa que é pecaminosa, I realize something. eu percebo algo. This is not me. Não é quem eu sou. This is not who I am. Esse não é mais quem eu sou. I've just behaved in a way that's contradictory to myself and my nature. Eu acabei de me comportar de uma forma contraditória com a minha natureza, com quem eu de fato sou. Paul then says, Então Paulo diz o seguinte, I find the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. eu encontro então esse princípio que o mal está em mim. What is the principle again? The principle that evil is present in me, O princípio é que o mal está presente em mim. the one who wants to do good. Em mim, eu sou aquele que quer fazer a coisa certa, o bem. He said, I joyfully agree with God's law in the inner man, Então eu com muita alegria concordo com a lei de Deus no meu homem interior. but I see a different law in the members of my body, waging a war. Porém eu vejo uma lei diferente nos membros do meu corpo, fazendo essa batalha, essa guerra. A war against the laws of my mind. É uma guerra contra a lei da minha mente. And it makes me a prisoner of this law of sin that is in my body. E me faz um prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Now let me put forward a few things that can really help you. Então deixa eu agora apresentar algumas coisas que podem realmente ajudar você. Just because you do wrong doesn't mean you are wrong. Porque você faz coisas erradas algumas vezes, não significa que você é uma pessoa errada. Your identity is defined by Jesus, A sua identidade é definida por Jesus, not by how you behave. não pelo seu comportamento. Now, Agora presta the atenção. first thing that happened in the Garden of Eden after Adam sinned A primeira coisa que aconteceu no Jardim do Éden, depois que Adão pecou, was he became ashamed foi que ele ficou com vergonha. and he hid from God. E ele se escondeu de Deus. He didn't want to see God Ele não queria mais ver Deus, because he thought God didn't want to see him, porque ele achava que Deus não queria vê-lo. but God came looking for him. Mas Deus veio buscando Adão. Don't fall for that lie. Não caia nessa mentira. I don't care what you've done. Eu não importo com o que você tenha feito. Don't run from God. Não fuja de Deus. Don't think that God doesn't want to see you. Não pense que Deus não quer mais saber de você. He does see you. Ele quer ver você, Ele quer se encontrar com você. He's seen you at your best, Ele já viu você nos seus melhores momentos. and he's seen you at your worst. E Ele já viu você nos seus piores momentos. I want you to listen to this. Então eu quero que você ouça isso. You're forgiven. Você é perdoado. All is forgiven. Todos os pecados, tudo foi perdoado. Stop running. Pare de correr.
Our triune God stepped into the darkness of our sinful world. Então, o nosso Deus triuno, ele entrou dentro da escuridão, das trevas do nosso mundo pecaminoso. And just in the way that he had sought Adam in the Garden of Eden, E da mesma forma como ele viu Adão lá no Jardim do Éden, Jesus said the Son of Man has come to seek and save those who are lost. Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. God's not mad at you. Deus não está bravo com você. He knew everything you would ever do before you were even born. Ele sabia tudo o que você faria antes mesmo de você nascer. And he's taking care of it at the cross. E ele cuidou de tudo isso, ele tratou disso tudo sobre a cruz. He accepts you. Ele aceita você Will you accept him? e você o aceita. He receives you. Ele recebe você Will you receive him? e você está disposto a recebê-lo. He doesn't ignore you. Ele não ignora você. Will you stop ignoring him? E você vai parar de ignorá-lo? He loves you. Ele ama você. Will you receive his love? Você está disposto a receber o seu amor? Because when you do, Porque quando você fizer isso, you'll find you'll love him back. você vai descobrir que você vai começar a amá-lo, a amar a Deus como consequência. Listen, you may be addicted to a sin, Talvez você seja até mesmo viciado a algum tipo de pecado, but that doesn't mean you love it. mas isso não significa que você ama aquele pecado. Because deep down in here in your heart, Porque lá no profundo do seu coração, you know you don't really want it. você sabe lá dentro que você não quer mais aquele pecado. Oh, I didn't say it's not pleasurable. Eu não disse que esse pecado muitas vezes não traz prazer. Sin can bring pleasure. O pecado pode trazer prazer. But may I remind you of something? Mas deixa eu lembrar você de algo. The fact that you find pleasure in sin O fato que você pode encontrar prazer no pecado does it say something about you? não está dizendo algo a respeito de você. It says something about sin. Está falando algo a respeito do pecado. Sin can have pleasure. O pecado pode sim ser prazeroso. That's the nature of sin. Essa é a natureza do pecado. It has a hook in it O pecado então tem um anzol, é como se fosse um gancho, um anzol nele. so that it can become addictive. Então o pecado pode se tornar algo viciante. And at the end it has a sting. E no final ele tem um ferrão. And that sting may even be fatal. E esse ferrão pode até ser fatal. It can destroy relationships. Esse ferrão pode destruir It can relacionamentos. destroy health. Pode destruir a saúde de uma It can pessoa. destroy the peace of mind. Pode destruir a paz interior. It can destroy circumstances. Pode destruir circunstâncias. It's not worth it. Então nós sabemos que não vale a pena. Oh, sin seems to have power at times. Sorry? It seems to have power O sometimes. pecado às vezes parece ter muito poder, But that's not who you are. mas não é mais quem você é. Why do we sin? Por que então é que nós pecamos às vezes? You have the nature of Christ. Você já tem a natureza de Cristo. I want you to go back to this text in Romans 7, Eu quero que você volte então a esse texto em Romanos 7, verses 16 through 23. versículo 16 até o 23. And I want you to see that two different times, Eu quero que você veja que duas vezes diferentes, Paul says, no longer am I the one doing it, duas vezes Paulo fala, não sou eu mais quem o faz, but it's sin that indwells me. mas sim o pecado que habita em mim. Paul didn't say I am evil. Paulo não disse eu sou mal. He said evil is in me. Ele falou o mal está em mim. Where is it? Aonde que está em mim? He said it is in my members, Está nos meus membros, the members of my body. os membros do meu corpo. Your spirit is filled with the life of O Christ. seu espírito então está cheio com a vida de Cristo. You've been perfected at the core of your being. Você já foi aperfeiçoado totalmente no interior, no âmago do seu ser. As you yield to Him in faith, your soul is gradually À transformed. medida então que você se entrega a Ele em fé, a sua alma é gradativamente transformada. But you still have this same body. Mas você ainda tem o mesmo corpo. And this body has what Paul called the power of indwelling sin. E este corpo, Paulo diz que esse corpo tem ainda sofre o poder daquele pecado remanescente que ainda habita nele. The inclination towards sin, Aquela inclinação para com o pecado, temptation to sin, a tentação para o pecado. is not a sin. Veja, a inclinação para o pecado, a tentação para pecar não é pecado.
But that inclination Mas essa inclinação para o pecado will be with us estará conosco as long as we live in these physical bodies. enquanto nós continuarmos vivendo nesse corpo físico que nós The vivemos. power of sin. Agora, o poder do pecado, If we believe that sin has great power over us, agora, se nós acreditamos que o pecado tem grande poder sobre nós, then it will. então ele com certeza terá poder sobre nós. It will have the power you give it. O pecado tem o poder sobre você que você dá a ele. But the truth of the matter is this. Agora, a verdade nessa questão é a seguinte: In Christ, em Cristo, God has broken the power of sin over you. Jesus rompeu o poder do pecado sobre a sua vida. You're not a slave. Você não é mais escravo. You're free. Você é livre. Now you can act like a slave to sin, Você pode continuar agindo como um escravo para o pecado, but you're free. mas você na verdade é livre. Years ago, I heard an illustration that has stayed in my mind. Há vários anos eu ouvi uma ilustração que permaneceu comigo esse tempo todo. It's the illustration of an elephant outside the circus tent. É a ilustração de um elefante do lado de fora da tenda do circo. You may see the giant elephant outside the circus tent with a small link of chain on his leg. Às vezes você vê um grande elefante lá do lado com uma pequena corrente na sua perna. And one end of that will be on his leg, Então você vê uma ponta da corrente presa à sua perna and the other end will be on a stake that's just stuck into the ground. e a outra ponta daquela pequena corrente está presa ali numa estaca fincada no chão. And the elephant just stands there. E o elefante simplesmente fica parado ali. What holds him there? O que está segurando aquele elefante ali? It's not that chain. Veja, com certeza não é aquela correntinha. That elephant could drag a bus down the road. Veja, aquele elefante é capaz de arrastar um ônibus rua abaixo. You see, when that elephant was a baby, O problema é o seguinte, que quando aquele elefante era um bebezinho, a chain was put around his leg, aquela corrente foi colocada em volta do seu tornozelo. and the other end was attached to something that was immovable. E a outra ponta daquela corrente era presa a alguma coisa imóvel que ele não tinha capacidade de arrastar. And the baby elephant would pull his leg and try to walk away, E então aquele bebê elefante, ele puxava a perna, ele tentava fugir, but he couldn't. mas ele não era capaz. He was small. Ele era muito pequeno. The obstacle was large. Aquela coisa segurando ele era muito He grande. would try and try, E ele tentava e tentava e tentava. and eventually, E chegou a um ponto, very gradually, gradativamente, he began to believe, ele começou a acreditar. when the chain is put on my leg, Ele começou a acreditar, toda vez que aquela corrente é colocada na minha pata, I can't go anywhere. eu não posso sair do lugar. Every day they did that. E todos os dias eles chegavam e colocavam aquela corrente na pata do elefante. A time came in the life of that E elephant chegou uma hora na vida daquele elefante, when he easily could have walked away. quando ele poderia facilmente, simplesmente sair e ir embora. And as you see that enormous elephant standing there with a chain on his E aí leg, você vê aquele enorme elefante com aquela pequena corrente prendendo ele naquela estaca pequenininha. you may ask the question, E você pode chegar a fazer a seguinte pergunta: what keeps him there? o que é que mantém aquele elefante preso ali? Is it the chain? Será que é a corrente? Is it the stake? Será que é a estaca? No. Não. It's the belief he has in his mind. É a crença. A crença que ele tem dentro da sua mente. You might say it this way. Você pode colocar da seguinte maneira: It is a lie that holds him there. é uma mentira que mantém aquele elefante preso naquela estaca ou naquela corrente. I tell you, the scripture teaches that the power of the finished work of Christ has defeated sin. E eu digo para você que a verdade da palavra diz que o poder de Cristo derrotou o poder do pecado. Sin has no power over you. O pecado não tem mais poder sobre você. We died to sin. Nós morremos para o pecado. The power of sin has been broken. O poder do pecado foi quebrado, foi rompido. And the only thing that keeps us in our bondage E a única coisa que nos mantém prisioneiros is believing the lie é quando nós acreditamos na mentira. that we're powerless against sin. Na mentira de que não temos poder algum contra o pecado. You're not powerless against sin Você não é uma pessoa que não tem poder contra o pecado. because the power inside you is the power of God through Porque o Jesus. poder que habita dentro de você é o poder de Deus através de Jesus Cristo. The power in you is the Spirit of the living God. O poder que há dentro de Deus, dentro de você, é o Espírito do Deus vivo. And it is by His
his life that we can say no to sin. E é então por causa da vida dele dentro de nós que nós somos capacitados a falar não para o pecado. The jail cell door has been unlocked. Veja, aquela fechadura que trancava a porta da prisão já foi destrancada e aberta. All you have to do is walk out. Tudo que você tem que fazer agora é sair daquela cela. Paul said it like this in Romans 8:2. Em Romanos 8:2, Paulo diz o seguinte: He said, the law of the Spirit of life in Christ Jesus a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus has set you free from the law of sin and death. já libertou você da lei do pecado e da morte. Think of that law of the Spirit of life. Imagine um pouco então essa lei do Espírito da vida. It doesn't mean law like a rule. Nós não estamos falando aqui de lei como regra. It means a law like the law of gravity. Nós estamos falando aqui como se fosse da lei da gravidade. In fact, that's what we could use to compare this law of the Spirit of life in Nós Christ podemos então comparar essa lei do Espírito da vida em Cristo with the law of sin and death. com a the law of sin and death, With the law of sin and death. com a lei então do pecado e da morte. The law of sin and death might be compared to gravity. E a lei do pecado e da morte pode ser comparada à lei da gravidade. The law of life, the Spirit of life in Christ, could be compared to the law of aerodynamics. E então a lei do Espírito da vida em Cristo pode ser comparada à lei da aerodinâmica. Now, let's think about this. Vamos pensar então sobre esse exemplo um pouquinho. If I said to you, Se eu dissesse a você, I saw a man jump off the top of a skyscraper. eu vi um homem pulando do alto de um edifício, It was a very tall um skyscraper. edifício muito alto. He was outside, Ele estava lá fora and he jumped off the roof. e ele pulou do telhado. You may ask me many questions, Eu sei que você vai poder fazer muitas perguntas para mim a respeito desse incidente. but you probably wouldn't ask me, did he fall? Mas provavelmente você não me perguntaria, e daí, ele caiu? You would assume he fell. Você com certeza assumiria que ele teria caído? But what if I were to say, Mas e se eu dissesse para você, the man was wearing a hang glider? o homem estava conectado àqueles ultraleves, aquelas asas deltas? Now your picture in your mind changes. Então agora a imagem na sua mente muda completamente. And you don't imagine him falling, E você já não imagina mais aquele homem despencando lá de but you cima. imagine him soaring. E você imagina agora ele flutuando naquela asa delta. Because you do understand the law of gravity, Porque você entende o poder da lei da gravidade. but you also understand the law of Mas aerodynamics. você também entende a lei da aerodinâmica. And you know E você sabe muito bem that in that instance, que naquele momento, naqueles instantes, the law of aerodynamics a lei da aerodinâmica, would give the man victory over the law of gravity. ela dá àquele homem vitória sobre a lei da gravidade. And as long as he rested in the hang glider, E enquanto ele está então descansando naquela asa delta que está ali segurando ele, he wouldn't fall. ele não cai de uma vez. That's how it is with Jesus. E é mais ou menos assim com Jesus. Power over sin doesn't come by our own discipline. Veja, o poder sobre o pecado não vem para nós por meio da nossa própria It disciplina. doesn't happen when I say, I won't sin, I won't sin, I won't sin. Nós não temos poder sobre o pecado quando nós dizemos a nós mesmos, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. We're not to set our focus on the sin. Nós não devemos focar a nossa atenção, o nosso enfoque não deve ser colocado sobre o pecado. We're to put our focus on Jesus Nós devemos Christ. então colocar o nosso enfoque na pessoa de Jesus Cristo. Someone once said it this way. Certa pessoa disse algo assim certa vez. Before I knew better, Antes que eu soubesse mais do que eu sei hoje, sin would knock at my door, o pecado vinha e batia na minha porta and I would open the door. e eu abri o pecado. Desculpe, eu abri a porta. And temptation would say, come with me. E a tentação dizia, venha comigo. And I would say, I shouldn't. E eu olhava para a tentação e falava, não, eu não devo fazer isso. And temptation would say, come on. Mas a tentação falava, venha comigo. And I would say, I really should not. E eu dizia para ela, olha, realmente eu não deveria fazer It's isso. not right. Não é correto. And sin, temptation would say, it's okay, come on. E a tentação continuaria, não tem mal algum, não. Vamos lá, venha comigo. And I would say, but that would be bad. E aí a resposta, mas isso seria uma coisa errada. I want to, Eu quero, but I really shouldn't do mas it. eu não deveria fazer isso. And eventually I'd give in. E eventualmente o que aconteceria é que eu me entregaria à tentação.
And then he said, E aí aquele homem, a pessoa que disse isso, continua a ilustração dizendo, I came to understand something about Jesus. eu cheguei à compreensão de algo a respeito de Jesus. I came to understand that it is not my willpower, E eu comecei a entender que não é o poder da minha própria vontade, but it's his life in me. mas que é sim a sua vida dentro de mim, a vida de Jesus dentro de mim que pode me ajudar. So now he said, Então aquele homem continua dizendo o seguinte, agora, when I hear temptation knock at the door, quando eu ouço a tentação batendo na porta, I say, eu digo, Jesus, Jesus, would you answer the door? você pode abrir a porta, por favor? You understand? Você entende? It's not up to us. Não depende de nós, It's up to him. mas depende dele. As long as you rest in the hang glider, À medida então que você descansa naquela asa delta, as long as you depend on Jesus, enquanto você depender de Jesus, he is your victory. ele é a sua vitória. 2 Corinthians 2:14 says this, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, thanks to God who always leads us in triumph in Christ. graças demos a Deus que sempre nos leva em triunfo em Cristo. 1 Corinthians 15:57. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Thanks to God who gives us the victory through our Lord Jesus graças Christ. a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Romans 8:37. Romanos 8, 37. But in all these things we overwhelmingly conquer through him who loves us. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus doesn't just give you victory. Jesus não apenas te dá a vitória, He is your victory. ele é a sua vitória. Depend on him. Você pode depender dele. Oh, that man in the hang glider. Vamos voltar então àquele homem naquela asa delta. What if he decided he'd rather do it without the hang glider? Agora, e se ele decidisse, não, eu quero sair voando, mas sem a asa delta? And so he's up in the sky, Então imagine, será que ele vai estar lá flutuando sozinho no céu? and he chooses to function independently. Aí ele está lá, digamos que ele está voando com a asa delta, e ele fala, não, mas eu não quero mais depender dessa asa delta. Now what's going to happen? Eu não quero mais usá-la. O que vai acontecer? Ele vai esborrachar no chão. Why? Por quê? Because the law of gravity is still real. Porque a lei da gravidade continua sendo verdadeira. The law of sin and death A lei do pecado e da morte, will always be at work to try to pull you down. ela sempre estará operando, tentando levar você para baixo. But you can rest in a higher law. Mas você pode agora descansar numa lei superior. You can rest in Jesus. Você pode descansar em Jesus. Put your mind on him. Coloque a sua mente nele. You don't overcome temptation by focusing on the temptation. Você não vence a tentação focando a atenção na tentação. In Romans 8:6, Em Romanos 8, versículo 6, the Bible says the mind set on the flesh is death. aqui fala que a mente focando na carne representa morte. But the mind set on the spirit is life and Mas peace. quando a mente está focada no espírito, isso resulta em vida e em paz. You don't set your mind on the temptation. Você não fica prestando atenção na tentação, You look to você Jesus. volta-se para Jesus. Colossians 3, Colossenses, capítulo 3, verses 1 through 3. versículos 1 a 3. Paul said, if you have been raised up with Christ, Paulo diz, se vocês foram ressuscitados com Cristo, keep seeking the things above, where Christ is, buscai as coisas do alto, onde Cristo está. seated at the right hand of God. Ele está lá, sentado, à mão direita de Deus. Set your mind on things above, Então coloque a sua mente nas coisas do alto not on things that are on the earth, e não nas coisas aqui da terra, for you've died, porque vocês morreram and your life is hidden with Christ in e God. a sua vida está escondida com Cristo em Deus. So do you see how to deal with sin then? Então você percebe como é que você tem que tratar com o pecado? You are righteous, Você já é uma pessoa you're justificada, holy, você é santo, Christ is in you, Cristo vive em você, you're in Him, você está nele, but you will still face temptation. mas você ainda enfrentará tentações. But don't believe a lie. Mas não acredite na mentira. Don't think that you're powerless against temptation. Não creia que você não tem poder contra a tentação. Don't think some sin has its grip on you and you can't be free. Não acredite que algum tipo de pecado tem controle de você e que você não tem poder contra ele. I'm not telling you that Jesus Christ will give you freedom. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo vai te dar
No futuro, vitória. I'm telling you, the Bible teaches Jesus Christ is your freedom. O que eu estou dizendo aqui, vitória ou liberdade, Jesus Cristo é a sua vitória, Ele é a sua liberdade. So claim your freedom. Então você pode tomar posse da sua You liberdade. don't have to keep living trapped in sin. Você não precisa continuar vivendo aprisionado no pecado. Your Savior has opened the door to the jail cell. Então o seu Salvador já destrancou e já abriu a porta daquela cela de prisão onde você vivia. And He invites you now E agora Ele convida você to walk out. para sair daquela cela. Well, thanks for being a part of this study with us. Obrigado por estar conosco nesse estudo. See you again next time. Nós nos vemos daqui a pouco.